Família, vamos para mais uma aula. Hoje o assunto ele é muito importante para o governo, porque ele impacta diretamente a política fiscal do país, esses agentes que estão envolvidos, e impactando a política fiscal, mexe na taxa de juros, estrutura do sistema financeiro e assim por diante. Beleza? Vamos aqui comigo. A gente vai começar falando o seguinte: existe o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem algumas pastas, muitas pastas importantes inclusive, porém ele é responsável por dois mercados: o da Previdência Aberta, que serve como um seguro, e da Previdência Privada. O que ocorre é o seguinte: quando você entra pela Previdência Social, que é diferente do que a gente está vendo aqui agora, você faz ali uma contribuição, né, no seu salário. Quando você é CLT, por exemplo, você paga ali o seu imposto. Você chega ali no final de uma jornada, de um tempo de trabalho, e você, em troca, vai receber um valor do Estado proveniente daquilo que você contribuiu. Qual que é o problema deste modelo? Hoje, quando você faz essa contribuição, você está pagando para alguém que trabalhou no passado. Quando você chegar lá na frente, alguém vai ter que pagar por você. Então, você não consegue assegurar ou ter ali alguma previsibilidade de quanto de fato você vai receber, porque tem que depender muito de como a política fiscal do país está andando. Uma forma de se defender disso é você ter uma previdência privada ou uma previdência complementar. Então, você recebe ali pelo INSS, que é o primeiro caso ali que eu estou falando, e você complementa ele, seja de forma privada ou de forma complementar. Hoje, em específico, a gente vai falar da Previdência Aberta e da capitalização de resseguro, que é quando qualquer pessoa pode chegar ali numa instituição financeira ou numa previdência e pedir para poder fazer aportes mensais, anuais ou um que seja para poder garantir algum valor na sua aposentadoria. Que é diferente aqui da Previdência Privada, né, que vai ser a Previc. Só adiantando para não ficar solto, a Previc é quando você trabalha em algum local que tem um plano de previdência. Isso ocorre muito no banco. Se você já trabalha ou vai trabalhar, normalmente todas as instituições financeiras têm um plano de previdência privado. Tirando o INSS, que é essa contribuição mensal que você já faz quando você recebe seu salário, você paga ali um valor e o banco ele te ajuda com outro valor, né? Às vezes dobra, às vezes não, para poder complementar a sua aposentadoria. No caso da Previdência Aberta, que é o assunto da aula de hoje, da capitalização de resseguro, funciona como um seguro. Qualquer pessoa pode fazer, não é fechado, você não precisa ter um vínculo com uma empresa, tá bom? Eu coloquei aqui também para a gente o seguinte: o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai funcionar como Conselho Monetário Nacional. Ele que vai ser esse órgão máximo quando a gente está falando da área de seguros. Tá bom? E a autarquia que vai ser responsável por fiscalizar e supervisionar vai ser a SUSEP. Lembra ali da CVM e do Banco Central, que eram ali os cascas de bala ali do Conselho Monetário Nacional? Nesse nosso caso aqui, a SUSEP que vai fazer a vez para o CNSP, tá bom? Então, indo adiante, a SUSEP, como eu falei, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda e ela atua como Bacen, mas ela vai ser no caso dos seguros. Então você pode fazer uma previdência aberta, uma capitalização, um resseguro, um seguro que seja, e vai ser a SUSEP que está responsável ali por supervisionar, fiscalizar, fazer que esse mercado funcione da melhor forma possível. Indo adiante, a gente vai ter como característica da SUSEP desenvolver mercados, no caso de previdência aberta. Quando a gente fala previdência aberta, você vai lembrar de PGBL, vai ter uma aula para isso, e VGBL, capitalização, seguros e resseguros. Ela fiscaliza a constituição das instituições dos mercados de sua competência. Então, ela não vai fiscalizar banco, ela não vai fiscalizar instituição financeira. Mas, muitas vezes, né, empresas de seguro, por exemplo, a Wiz, ela trabalha dentro de um banco. Então, ela tem que fiscalizar a Wiz. O Banco Central, ele parte do pressuposto que a SUSEP já fez o trabalho dela e fiscalizou direito ali aquela empresa responsável por comercializar os seguros dentro dos bancos. Então, ela fiscaliza a constituição das instituições do seu mercado, proteger a captação de poupança popular nos produtos do seu mercado. Como assim proteger a captação? Quando a gente fala de capitalização,
é um seguro. Aquele CAP que você, né, comprou já em alguma banca de revista, não sei se tem na sua cidade, mas o que algum banco já te ofereceu, aquilo na verdade não é uma aplicação financeira, não é um investimento. Trata-se de um seguro, de um título de capitalização. É zelar pelo interesse dos consumidores e pela liquidez e solvência das instituições. Quando a gente está falando de uma empresa que trabalha com seguro, por exemplo, é um trabalho muito delicado. Imagina, você recebe dinheiro de várias pessoas e você tem que ter uma qualidade financeira para você conseguir honrar com esses compromissos caso os sinistros sejam acionados. Quando você fala de uma previdência também, olha que sério, às vezes a pessoa fica a vida todinha pagando um valor por mês. Imagina se não houvesse uma fiscalização sobre o que foi feito com esse dinheiro, como ele era aplicado, como ele era distribuído internamente. E aí você chega na época da sua aposentadoria, você contribuiu sua vida todinha e você não tem um dinheiro para receber. Então, é muito importante essa parte da SUSEP, de zelar pelo interesse dos consumidores e pela liquidez e solvência das instituições. E cumprir as normas e diretrizes do CNSP. Lembrando que é o órgão normativo máximo, funciona como se fosse o Conselho Monetário Nacional. Tá bom? Então, o Conselho Monetário Nacional, como a gente já viu, ele não faz nada, ele não executa. Ele está mais na parte das diretrizes. E vai ser a mesma coisa o CNSP, quando a gente estiver falando de seguro aqui no Brasil. Tá bom? Eu marquei aqui para a gente uns pontos só para você ficar ligado na sua prova, que a SUSEP ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, tá bom? Aí ele supervisiona os dois mercados principais, previdência aberta, capitalização e resseguro e previdência privada. É importante, a SUSEP ela é uma autarquia vinculada a esse ministério e atua como regulador dos mercados de seguro. E uma das funções da SUSEP é desenvolver o seu mercado, fiscalizar as instituições e proteger a poupança, zelar pelos interesses dos consumidores e cumprir as normas no seu conselho. E a gente vai aqui para as questões de prova. Essas questões de prova vão abordar temas como fiscalização, né, dos planos de VGBL, competência da SUSEP e funções específicas do seu mercado de seguro. Vamos para a primeira questão. Pergunta: o Antônio fez uma aplicação no plano cerrado de previdência VGBL em uma agência bancária onde ele tem conta. Olha só para a gente firmar aqui um entendimento. O Banco Central ele não vai fiscalizar a empresa, né? Ele não vai fiscalizar a empresa que vende o VGBL, o PGBL ou o título de capitalização. Porém, essas empresas, elas atuam dentro de bancos. Então, a SUSEP, ela faz essa fiscalização de forma subsidiária, tá bom? Então, acho que eu até dei a resposta aqui da questão, mas quem é responsável pela carteira, pela pasta de seguros, não vai ser o Banco Central. Eu estou falando isso, já acho que é a quarta vez, e se eu estou falando é porque vai cair na sua prova e você não vai errar isso. Neste caso, esse tipo de plano sofrerá a fiscalização de qual entidade? A gente tem aqui a CVM. CVM a gente sabe que não. A CVM ela é responsável por fiscalizar e supervisionar o mercado de capitais. Tem que vir na sua cabeça Bolsa de Valores. O Banco Central do Brasil também não. O Banco Central do Brasil ele não fiscaliza o produto VGBL. Ele fiscaliza o banco, a agência, aonde aqui no nosso exemplo o Antônio foi. Então, quando você pensa no banco, você tem que pensar no supermercado. Tem uma prateleira com vários produtos e vários serviços. Alguns são prestados diretamente pela instituição financeira. Outros, ele é apenas uma vitrine. No caso da Previdência, ocorre isso. Então, o Antônio ele foi no banco, porém, o plano não é daquela instituição. O Banco Central vai fiscalizar o banco, mas a questão do VGBL, do plano de previdência, vai ficar em cargo da SUSEP, tá bom? Aí a Previc também não. Na verdade, se você estudar direitinho, na hora da prova, sua maior dúvida seria entre Previc e SUSEP, porque a Previc é a outra superintendência que cuida mais ou menos de seguro, de aposentadoria, de plano de previdência, talvez você confundisse. O que eu te aconselho? Tá vendo a última letra da Previc? Né? Tem um C. Quando você vê o C, C de quê? De complementar, beleza? E o P de privado. O C de complementar, você tem que pensar o seguinte, que você está complementando. Você já tem um salário, você está complementando. E quem é que faz esse complemento? É o local onde você trabalha. E a Previdência que é ligada ao local que você trabalha, né? A Previc, que é o plano de previdência complementar, não é aberto para todo mundo. Já a SUSEP, que é um seguro, né? Que é um P de privado,
não tem nada a ver com o local que você trabalha. É privado. Então, é você e a sua consciência, é você e a sua preocupação com o seu futuro. Então, o P de previdência privada. Então, a nossa resposta certa aqui seria SUSEP. Só ficar ligado para não confundir com a Previc lá na frente, tá? Então, vamos aqui ver se a gente tem mais alguma questão. O Antônio, em uma conversa com os amigos sobre as competências da SUSEP, ele fez a seguinte afirmação abaixo. O que a SUSEP faz no caso, né? Fiscalizar e regulamentar as empresas de seguro, capitalização, resseguro e previdência privada. Perfeito, é isso que a gente viu. Ela fiscaliza, supervisiona, regulamenta as empresas de seguro, capitalização, resseguro e previdência privada. Uma outra coisa, eu já tive alguns alunos com essa dúvida. Quando a gente fala regulamentar, é porque já existe uma norma e você está regulamentando para dar aplicabilidade para ela. Então, quando você vê alguém regulamentando, é porque alguém superior já fez ali o papel dele. Tá bom? Então, o principal, ele faz uma norma, o segundo, né, o de baixo, ele regulamenta. 2. É o órgão máximo do mercado de seguros privados. Não, a gente já viu que vai ter ali um conselho, não vai ser a SUSEP. E 3. Fiscalizar as entidades de previdência complementar fechada, fundos, né, de pensão. Nesse caso aqui, vai ser o exemplo que até estava aqui na outra questão da Previc. A gente tem que ficar ligado o seguinte: quando a gente está falando de previdência complementar, é aquela previdência para empregados de um local específico, e não é a SUSEP que cuida desse, é a Previc. Então, a única resposta correta é a 1, aí então vai ser a letra A. E vamos aqui para a próxima alternativa. São funções da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, fiscalizar o funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Correto. Aí a gente vem aqui para a alternativa, ver se consegue eliminar alguma, não consegue porque todas têm a 1. 2. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o seu mercado. Correto também. A gente vê aqui o que não tem a 2 e já elimina. Então a gente fica com dúvida na B ou na C. E 3. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Fixar as diretrizes e as normas da política de seguros privados. Cabe isso para a SUSEP? A SUSEP ela é um órgão supervisor. Ela que é responsável por colocar as diretrizes e normas? Não, isso é algo superior a ela, né? Vai ser do conselho. Então essa vai estar errada e a nossa resposta é a letra B de bola, tá bom? Eu acho que chegamos ao fim. Toma um cafezinho e já volta para a próxima aula, tá bom? Valeu!